A verdade é que o Bolsonaro está se pelando de medo que o Ramagem tenha outras gravações dele comprometedora, semelhante à qual a polícia teve acesso, no qual gravou o Bolsonaro dando ordem ao Ramagem, juntamente do Augusto Helena e da advogada do Flávio Bolsonaro, para usar a BIM paralela para proteger o Flávio Bolsonaro das investigações da rachadinha. Depois de ter tido um acesso de fúria quando descobriu isso, ele está respirando com mais calma e está entendendo que ele tem que pegar mais leve com o Ramagem, porque o Ramagem pode prejudicá-lo caso possua mais gravações. Inclusive já ficou decidido que ele irá esperar ser divulgado o áudio dessa gravação de mais de 1 hora que o Ramagem fez do Bolsonaro sem o consentimento dele, para ver o que realmente foi dito nessa reunião que possa prejudicar o Flávio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Aí somente depois dele ouvir esse áudio é que ele vai decidir se vai continuar apoiando a candidatura do Ramagem para a Prefeitura do Rio ou se vai abandoná-lo de vez. O fato é que o Ramagem está lá embaixo nas pesquisas e não tem nenhuma possibilidade dele ganhar o Eduardo Paes. Até a PF suspeita que o Ramagem possua outras gravações do Bolsonaro. E o Renan Calheiros, um dos monitorados pela BIM paralela do Bolsonaro, disse que irá recorrer às instâncias judiciais do exterior contra toda essa ilegalidade cometida pelo Bolsonaro. Enquanto isso, o Arthur Lira, que foi um dos monitorados pela BIM paralela, foi dormir mudo e acordou calada. Ninguém ouviu um pio dele ainda sobre isso. O fato é que o Arthur Lira não quer se indispor com o Bolsonaro porque ele quer eleger o sucessor dele para a presidência da Câmara, para quando acabar o cargo do sucessor dele, ele poder retornar como presidente da Câmara, e acredita que até essa data o Bolsonaro vai estar sã e salvo e voltará a ser presidente do Brasil para ele poder comandar sozinho, igual ele fazia o orçamento secreto. Enquanto isso, Arthur Lira continua sonhando, viu, amiguinho, que ainda é de graça. E o Augusto Aras, que recebeu uma ordem da ministra Carmen Lúcia para investigar, na época, essa BIM paralela após denúncias feitas pela imprensa, e ele simplesmente arquivou por falta de provas. Sabe o que vai acontecer com Augusto Aras? Nada, porque os membros do Poder Judiciário brasileiro estão acima da lei. São deuses no seu limbo inatingível. E depois da audiência de custódia dos 4 presos ontem pela Polícia Federal, todos eles continuarão presos de maneira preventiva. E a PF já intimou o Ramagem a dar um depoimento na próxima quarta-feira dessa semana. E a PF continua investigando o núcleo da BIM paralela responsável pelo gabinete do ódio. Esse núcleo funcionava da seguinte maneira: o gabinete do ódio era formado por funcionários que trabalhavam lá no Palácio do Planalto, e a BIM paralela agia como intermediário entre o próprio Bolsonaro e os influenciadores para poder divulgar toda essa fábrica de fake news. Aqui é uma fake news criada por eles, pedindo para compartilhar no grupo dos malucos, que era o grupo dos digitais influencers bolsonaristas que divulgavam fake news. Ainda vai aparecer muito nome de gente grande aí do digital influencer, viu? Se prepara. Esse é um dos digitais influencers bolsonaristas responsável por compartilhar o máximo de desinformação possível. O influenciador digital brasileiro Kim Paim, que é da Bahia, mas que mora desde 2015 na Austrália. Para concluir, vamos dar um giro nas notícias rapidinho. O presidente Lula nomeou oficialmente a Janja como representante oficial do Brasil nas Olimpíadas da França. A Justiça de Porto Alegre desativou a rede social do Nego Di, que está sob investigação por lavagem de dinheiro, e teve a sua esposa presa por porte ilegal de armas, e foi apreendido 2 veículos extremamente luxuosos. O empresário bolsonarista que não contrata esquerdista será investigado em 3 inquéritos do Ministério Público do Trabalho. O primeiro inquérito é por discriminação por orientação política e ideológica, o segundo vai investigar a jornada de trabalho exaustiva de seus funcionários, e o terceiro vai apurar se ele usa o trabalho de PJs como se fosse CLT. Mais um que tem um telhado altamente de vidro e que anda por aí falando besteira. É isso. Vem passar um pouquinho de raiva comigo? Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas, eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Ah, tá. Eu li algumas coisas do Paulo Freire e... Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara... Ele parece um estelionatário falando. O Paulo Freire, as frases dele, as ideias são muito parecidas com a que você falou lá do Cortiço de Santo André. Ele acredita basicamente que a educação tem que ser feita pela vida das pessoas, que elas levam, e não uma educação falsa, uma educação... Esse é o método dele, que é reconhecido no mundo inteiro, né? Na verdade, eu não gosto... Porque você pega as frases que o Paulo Freire fala, parece tipo coisa estelionatária, não faz sentido. Eva viu a uva, parece alguém enrolando alguém, entendeu? Fala aí, uma sem que não seja Eva viu a uva. Eu posso pegar agora no Google, porque como eu não gosto, eu nem memorizo. É isso, minha gente. Danilo Gentili é o puro suco do bolsonarismo. É a celebração da ignorância. É o orgulho da burrice. É a galera que odeia o Paulo Freire e o Karl Marx sem nunca ter lido um parágrafo sequer de suas obras. Como nem todo mundo teve a oportunidade de fazer faculdade, ou os que fizeram não foi na área que estuda o Paulo Freire, eu vou fazer aqui um breve resumo. O Paulo Freire é considerado como um dos pensadores mais importantes e notáveis da história da pedagogia mundial.
mundial. Ele influenciou o movimento da pedagogia crítica e se tornou patrono da educação brasileira. É o brasileiro mais homenageado da história, com cerca de 35 títulos de doutor honoris causa de universidade da Europa e América Latina. Recebeu galardões como prêmio da Unesco de Educação para a Paz na década de 80. Ele morreu em 1977, aos 75 anos. Foi o cara que revolucionou a alfabetização de crianças, jovens e adultos. E o método dele é exportado para o mundo todo.